Fala, galera! Hoje vamos mergulhar nos 7 naufrágios mais sinistros da história. Tem navio partindo no meio, mistério no mar e até navio zumbi. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta qual naufrágio você achou mais chocante. Começando com o clássico Titanic. Este navio, que era considerado inafundável, partiu em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York em 10 de abril de 1912. Com mais de 2.200 pessoas a bordo, incluindo alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, o Titanic era um símbolo de luxo e inovação. Era para ser o navio dos sonhos, com interiores luxuosos, serviços de primeira classe e tecnologia de ponta. Os passageiros estavam ansiosos para experimentar a viagem de suas vidas. Mas em 1912, encontrou um iceberg. Na noite de 14 de abril, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. A colisão abriu vários compartimentos do casco, selando o destino do navio. Mais de 1.500 pessoas morreram. O navio, que deveria ser um símbolo de segurança e progresso, afundou em menos de 3 horas, levando consigo sonhos e esperanças de muitos. O Titanic mudou a forma como encaramos a segurança no mar. A tragédia revelou falhas graves nos procedimentos de segurança e na quantidade insuficiente de botes salva-vidas. Depois disso, botes salva-vidas, treinamento de evacuação e melhor comunicação se tornaram essenciais. As leis marítimas foram reformuladas para garantir que uma tragédia como essa nunca mais acontecesse. Tem até teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que o naufrágio do Titanic não foi um simples acidente. Dizem que uma múmia egípcia ou uma fraude de seguros afundou o navio. Essas teorias, embora fascinantes, não têm provas concretas, mas continuam a alimentar a imaginação popular. E aí, você acredita em alguma dessas teorias? Conta nos comentários. Queremos saber sua opinião sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de abril de 1912. Em plena Primeira Guerra Mundial, em 1915, o Lusitânia, um navio britânico, foi atacado por um submarino alemão. O navio afundou em 18 minutos, matando quase 1.200 pessoas, incluindo 128 americanos. Esse ataque fez os Estados Unidos entrarem na guerra. O Lusitânia mostra como um evento pode ter consequências globais e que, em tempos de guerra, ninguém está a salvo. Em 1956, o Andrea Doria, um transatlântico italiano, colidiu com o navio sueco Stockholm, em meio a um nevoeiro denso. A colisão ocorreu na costa de Nantucket, nos Estados Unidos, e foi um dos desastres marítimos mais notórios da época. O Andrea Doria era conhecido por sua elegância e luxo, sendo um símbolo do orgulho italiano. No entanto, naquela fatídica noite de julho, a densa névoa tornou a visibilidade quase nula, criando um cenário perfeito para a tragédia. O Stockholm quase partiu o Andrea Doria ao meio. O navio começou a tombar, e os botes salva-vidas de um lado não podiam ser lançados. A colisão foi tão violenta que abriu um enorme buraco no casco do Andrea Doria, comprometendo sua estabilidade. Enquanto a água invadia rapidamente o navio, a tripulação e os passageiros enfrentavam o pânico e a confusão. A situação era desesperadora, mas a resposta rápida das equipes de resgate evitou uma catástrofe ainda maior. Por sorte, o resgate foi rápido e quase todos foram salvos, mas 46 pessoas morreram. A operação de resgate envolveu diversos navios e helicópteros, que trabalharam incansavelmente para salvar o maior número possível de vidas. Os sobreviventes foram levados para a segurança, mas o trauma do acidente deixou marcas profundas. A tragédia do Andrea Doria serviu como um lembrete sombrio dos perigos do mar e da importância da segurança marítima. O Andrea Doria virou sucata no fundo do mar, mostrando que no mar, segurança nunca é demais. Hoje, o naufrágio do Andrea Doria é um local de mergulho popular, atraindo exploradores e historiadores interessados em desvendar os mistérios do passado. A tragédia também levou a melhorias significativas nas normas de segurança marítima, garantindo que desastres semelhantes sejam evitados no futuro. A história do Andrea Doria é um testemunho da fragilidade humana diante das forças implacáveis da natureza. Em 2012, o Costa Concordia, um cruzeiro gigante, afundou perto da ilha de Giglio, na Itália.
Este evento trágico marcou um dos desastres marítimos mais notórios da história recente. O navio, que tinha capacidade para mais de 4.000 pessoas, estava em uma viagem de luxo pelo Mediterrâneo quando tudo deu errado. O capitão Francesco Schettino chegou perto demais da costa e o navio raspou numa rocha, abrindo um rombo enorme. A decisão de Schettino de navegar tão próximo à costa foi um erro catastrófico. Ele alegou que queria fazer uma saudação à ilha, mas essa manobra imprudente resultou em danos severos ao casco do navio. Em vez de coordenar a evacuação, o capitão abandonou o navio. Schettino foi um dos primeiros a deixar o navio, deixando passageiros e tripulantes em pânico. Sua atitude foi amplamente criticada e ele foi acusado de negligência grave. A falta de liderança durante a crise agravou ainda mais a situação. A evacuação foi um caos total e 32 pessoas morreram. A confusão e o pânico tomaram conta enquanto os passageiros tentavam desesperadamente encontrar uma saída. Muitos botes salva-vidas não puderam ser lançados devido à inclinação do navio, complicando ainda mais os esforços de resgate. A falta de treinamento adequado e a má coordenação contribuíram para a tragédia. Schettino foi condenado a 16 anos de prisão. O julgamento foi amplamente coberto pela mídia, e ele foi considerado culpado por homicídio culposo, abandono de navio e outros crimes. A sentença foi vista como um exemplo da responsabilidade que os capitães de navios devem ter em situações de emergência. O naufrágio reacendeu o debate sobre a segurança dos cruzeiros modernos. Muitas perguntas foram levantadas sobre os procedimentos de segurança e a preparação da tripulação para emergências. Desde então, várias medidas foram implementadas para melhorar a segurança a bordo, incluindo treinamentos mais rigorosos e melhores sistemas de evacuação. Afinal, se um navio gigante pode afundar, o que impede que aconteça de novo? A tragédia do Costa Concórdia serve como um lembrete sombrio dos riscos inerentes às viagens marítimas e da importância de estar sempre preparado para o inesperado. A indústria de cruzeiros continua a evoluir, mas a memória desse desastre permanece como um alerta constante. Em 1545, o Mary Rose, um navio de guerra inglês, afundou durante uma batalha contra os franceses, levando mais de 400 tripulantes. Em 1982, o Mary Rose foi encontrado super bem conservado, com armas, ferramentas e objetos pessoais dos marinheiros. Uma verdadeira cápsula do tempo. Em 1975, o Edmund Fitzgerald, um cargueiro americano, desapareceu no Lago Superior durante uma tempestade. Os 29 tripulantes sumiram sem deixar rastro. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O Edmund Fitzgerald se tornou uma lenda no folclore americano. Em 1628, o Vasa, um navio de guerra sueco, afundou logo em sua viagem inaugural. Em 1961, o Vasa foi encontrado quase intacto e transformado em um museu flutuante. Um exemplo incrível de como a história pode ser preservada e revivida. E aí, galera? Qual desses naufrágios vocês acharam mais impressionante? Deixem nos comentários. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Valeu, galera!